Fala, meu povo, beleza? Aqui é Diego Tavares e hoje eu vou explicar para vocês qual vai ser o projeto que a gente vai desenvolver em Rust durante os próximos vídeos. Prometo que esse é o último vídeo sem código, tá? Nesse vídeo a gente não vai programar, mas a gente vai escrever um arquivo MD, então não é programação, mas pelo menos vai ter um pouquinho de coisa escrita. E a ideia desse vídeo é só explicar qual que é a ideia do projeto. Lembrando que o projeto em si não é o objetivo dos vídeos que eu vou fazer. O projeto em si vai ser um projeto open source, eu vou colocar o código no meu GitHub, mas a ideia principal é começar a desenvolver uma ferramenta, explicar qual foi o meu processo para desenvolver essa ferramenta, para chegar numa solução coesa, fácil de entender. E o projeto vai ter vários módulos, vai se comunicar via rede, vai ter um servidor web, então vai ter bastante coisa interessante para a gente desenvolver usando Rust, tá? E o nome do projeto vai ser Brad Paper. Qual que é a ideia do Brad Paper? Primeiro eu vou narrar um cenário que provavelmente você como desenvolvedor você como desenvolvedor já passou, e se não passou, você vai passar isso ainda na sua carreira. Vamos supor que algum usuário de um sistema que você é responsável, um sistema que você desenvolveu, reporta um problema. E nesse problema ele fala, olha, o sistema deu erro e isso aqui apareceu na minha tela. Apareceu aqui, ó. De alguma maneira esse erro, essa exceção vazou da aplicação e caiu na tela do usuário. E você fala, poxa, eu já vi esse erro alguma vez no passado, eu já passei por isso. Tem aquela sensação de déjà vu, eu já resolvi esse problema. E você fala, poxa, foi há 1 ano atrás, eu realmente resolvi esse problema. Qual que era a solução? O que você tem que fazer? Resolver o problema de novo. Você tem que ir lá, caçar no log, seguir o stack trace, e chegar na solução, corrigir o problema, e passar por tudo de novo. E é bem chato ter que fazer isso 2 vezes, 3 vezes, N vezes. E a solução que eu cheguei para isso há 5 anos atrás foi ter um arquivo de texto que eu chamo de Brad Paper. Eu já explico o motivo daqui a pouco. Mas é um arquivo de texto que eu organizo da seguinte maneira. É um arquivo MD, então escrevendo no formato Markdown direitinho, você consegue ter o arquivo meio que convertido em HTML de uma maneira agradável de ler. E por que é um arquivo de texto? Porque é buscável, eu consigo buscar aqui. Então, Brad Paper, aqui eu tenho notas, bem genérico. E notas pode ser um problema, solução, pode ser sheet. Então, um atalho, um jeito de fazer uma coisa, uma coisa de código que você quer lembrar. E pode ser também, sei lá, meeting note, algo de uma reunião importante que você quer guardar, mas não tem tempo de pegar e anotar num lugar devido, tá? É algo que você quer anotar rápido e que você quer ser capaz de buscar depois. E como é que eu organizo isso? Vamos supor que para esse problema eu vou criar uma nota nova e o título dela vai ser Failed to insert violates unique constraint. Então esse é o título e a descrição. Eu vou colocar aqui, esse é o problema. E vamos supor que depois de buscar eu descobri a solução. Clear the database table. Or not clear, vamos supor que vai ser reconstruir. Build the database table. Então a solução vai ser reconstruir a tabela do banco de dados e a tabela vai ser essa int lock, tá? Então vamos supor que essa é a solução. Pronto, isso é uma nota. Se esse problema acontecer daqui a 10 anos, eu posso vir nesse arquivo, Command F. Deu um problema na tabela int lock. Então, int lock, eu vou ser capaz de procurar todos os problemas já dentro dessa tabela. Vamos supor que não, no caso foi unique constraint. Vou conseguir achar todos os erros de unique constraint. E quando eu achar o erro, eu vou ter as soluções. Então, eu consigo rapidamente chegar na solução. Ao invés de gastar 15 minutos, 20 minutos, até 1 hora, passando pelo processo de descobrir onde o problema aconteceu e qual era a solução, eu tenho isso registrado. Eu consigo voltar facilmente aqui.
Beleza, isso é um arquivo de texto e já funciona para mim. Por que eu quero desenvolver uma ferramenta para isso? Porque meu arquivo de texto já tem mais de 4.000 linhas e já está ficando um pouco impraticável de manter. E a ideia da ferramenta que eu quero desenvolver vai ser bem simples, a princípio, mas a gente vai conseguir complicar ela um pouquinho para ficar divertido. Minha ideia de ferramenta inicialmente vai ser uma linha de comando, que eu vou chamar de... esqueci de falar. Por que bread paper? Por que papel de pão? Sabe quando você está na cozinha e lembra de um troço? E você pega o primeiro papel que tem na sua frente, rasga um pedaço, escreve. A minha ideia de bread paper é que aquele papel, aquele saco de papel que vem um pão, que sempre tem na minha cozinha, e quando eu tenho uma coisa que eu tenho que escrever correndo, é o que eu pegaria, rasgaria um pedaço e escreveria para não esquecer. E por que isso? É pra gente escrever aqui como se a gente estivesse escrevendo pra gente mesmo. O único requisito que a gente tem para uma nota é que ela seja buscável. Eu tenho que escrever o que eu espero buscar no futuro. E eu não preciso ter nenhuma firula, nenhum medo de escrever errado ou de ter que dar muito detalhe. Porque quanto mais barreira eu colocar no processo de adicionar uma nota, mais chance de eu resolver um problema e não anotar eu tenho. Tá? Então por isso que eu fiz isso bem simples e chamo de bread paper. E por que bread paper e não papel de pão? Porque coloquei em inglês. Não é porque eu falo inglês. Não, é só porque pão tem tio. Então, se eu fosse escrever isso em linha de comando, igual eu busco nesse arquivo o tempo todo, dou um grep, int, block, em papel de pão. Não dá. Tem que escrever pão. Eu não tenho, meu teclado fica em inglês, porque eu geralmente escrevo em inglês no trabalho. Porque meu trabalho na empresa que é inglês, então isso não funcionaria. Então, só breadpaper.md, isso funciona, por isso que o nome do arquivo é breadpaper. Então, qual a ideia de ferramenta? Minha ideia de ferramenta, a linha de comando vai chamar bpp, de breadpaper, e eu vou deixar curto para ficar fácil de digitar. E vamos supor que eu tenho uma função que vai ser add, e eu posso... Quando eu der enter aqui, a ferramenta não existe ainda, tá? Mas quando eu der enter, ela vai abrir um Vim ou qualquer editor de texto que esteja salvo como padrão do seu computador, do seu OS. E aqui já vai ter um template preenchido. Então, quando abrir esse arquivo, ele já vai ter um template aqui com problem solution, na realidade, título e conteúdo. Eu posso colocar aqui, o título vai ser failed to insert, e o conteúdo vai ser tudo que estava aqui, por exemplo. E quando eu salvar isso, no caso aqui eu não vou salvar porque eu nem dei nome para o arquivo, isso vai ser inserido no serviço. E a ideia é que isso seja cliente-servidor. Então, BPP vai ser meu cliente de linha de comando. E quando eu adicionar, isso vai ser enviado para um servidor. E por que cliente-servidor? Eu quero ser capaz de acessar isso de qualquer lugar. Então, vou ter isso rodando, por exemplo, num bucket ou em um AWS, num servidor em cloud. E se eu tô em casa, ou se eu estou na empresa, onde quer que for, eu posso usar essa ferramenta BPP para conectar diretamente com esse servidor e adicionar ou buscar uma nota. Então, eu conseguiria, por exemplo, BPP search e vou buscar por intlock. Ele me retornaria aqui uma lista de todos os lugares que tem isso e problema e solução para que eu consiga consultar rápido. Então, ao invés de ter um arquivo de texto onde eu vou dar Command F, onde eu vou ter que escrever e achar onde escrever no arquivo, eu vou ter um comando para inserir, um comando para buscar, talvez um comando para remover. E no final das contas eu quero que isso gere para mim uma página web, onde eu consiga ver todas as notas, ou buscar nessa página web também. Então eu tenho duas maneiras, eu posso usar a linha de comando ou webpage para consultar o que foi inserido nesse serviço. Tá? Então esse é um resumo da ferramenta que a gente vai desenvolver. De novo, é uma ferramenta bem simples. O propósito não é a ferramenta, o propósito é o processo de desenvolver essa ferramenta. E prometo, no próximo vídeo já tem código. Cada vídeo a gente vai desenvolver um módulo e a ideia é que esse módulo seja algo executável, que a gente consegue executar, testar, que a gente consegue ver funcionando. Tá? Então a gente vai fazer um processo bem interativo para que a gente consiga
ver a ferramenta crescendo sem ter que escrever zilhões de código e não ver o que ele está fazendo, tá? Eu quero que a gente consiga entender o que cada fase do processo tem feito. Beleza? Então é isso. Se tiverem dúvidas ou se tiver alguma ideia, pergunta aqui nos comentários. Vou estar esperando para responder. E em breve a gente tem o próximo vídeo já com código. Beleza, galera? Aquele abraço. Falou!